Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui de perguntas e respostas no canal. E para você que pretende construir para venda, será que vale a pena contratar por empreita? Essa é a dúvida do Fábio, que está pretendendo construir para venda, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, Fábio, é o seguinte, toda vez que a gente pensa em uma construção, seja ela para venda ou seja ela para um cliente final, o melhor caminho é trabalhar com empreita, cara. Eu não trabalharia de jeito nenhum, tá? Com uma mão de obra em relação à diária, porque eu já falei outras vezes por aqui que toda vez que a gente coloca uma mão de obra na diária, a gente abre a possibilidade dessa mão de obra não querer terminar a nossa obra, tá? Pelo fato de que quanto mais tempo ela ficar dentro dessa obra, mais tempo ela vai ter de segurança de estar contratado. Então, quando a gente trabalha por empreita, a gente tem um contrato inicial, a gente tem um fim, e quanto menos tempo essa pessoa nos entregar esse trabalho, melhor para ela e melhor para você também. Em relação a outras dicas que eu poderia te dar para construção, para venda, é que você precisa manter a sua obra organizada, cara. Se você vai vender essa casa em algum momento, alguém vai visitá-la. Então, eu deixaria pelo menos uma pessoa responsável por uma limpeza diária dessa obra. Isso é algo que deveria ser utilizado em todas as obras, na verdade, mas que específico para quando é para venda e a gente vai ter mais visitas, seja de corretores, seja de possíveis compradores, eu acho que vale a pena e vai agregar bastante. Visto que uma pessoa que vai visitar a sua obra e encontrá-la limpa e organizada vai sentir uma valorização nessa obra e você vai ter mais chances ainda de conseguir uma venda. Nossa segunda dúvida do dia é a dúvida do Augusto, e o Augusto perguntou: como estipular o prazo de uma obra? Olha, Augusto, eu vou ser bem sincero com você. Hoje em dia, os prazos que eu estipulo em minhas obras são estipulados em relação à vivência de obra. Então, como eu tenho várias obras já executadas do início ao fim, eu consigo ter uma média de mercado. Então, eu tenho uma casa, por exemplo, de 300 metros quadrados, eu já construí uma casa de 300 metros quadrados, ou algo similar. Então, eu consigo, com isso, ter uma média de qual tempo que eu vou usar para construir esta casa. Eu preciso pensar em relação ao local dessa construção. Então, esse local é um local que eu conheço? Eu conheço a mão de obra do local? Eu conheço os fornecedores do local? Eu vou pensar nisso primeiro. Outro ponto também, eu vou analisar esse terreno. Esse terreno, ele é um terreno em declive? Ele é um terreno em aclive? Eu vou trabalhar com esse terreno com esse desnível? Toda vez que a gente tem um terreno em desnível, eu preciso aumentar um pouquinho do prazo da minha obra. Por quê? Porque a logística de levar materiais até o ponto que eu preciso é muito pior do que quando eu trabalho com terreno plano. Então são vários itens que eu preciso colocar nessa conta para que eu possa chegar num prazo final. Jonathan, eu não faço ideia desses itens que você falou por aqui, mas eu queria ter uma noção. Cara, existe um documento chamado SINAP da Caixa, e esse documento ele estipula os prazos médios de execução para cada serviço. Então, o primeiro ponto que seria necessário fazer seria levantar todos os quantitativos da sua obra. Quantos metros de alvenaria você tem, quantos metros de reboco você tem, e então com isso a gente conseguir avaliar, junto com o quantitativo, quanto tempo vai levar para fazer essa etapa em específico. Então, por exemplo, eu tenho 300 metros de alvenaria para executar e lá na Sinap está dizendo que um pedreiro faz 10 metros quadrados por dia. Então, se eu trabalhar com um pedreiro só e um ajudante no caso, eu vou levar 30 dias para fazer essa alvenaria. Se eu trabalhar com 2 pedreiros, talvez eu leve 15. E com isso você consegue então formatar um prazo estimado para a sua construção. Vai dar trabalho, precisa ser feito um bom levantamento de quantitativos para chegar nesse ponto, mas sem essa referência é o melhor caminho a se seguir. Nossa próxima dúvida é da Vitória e ela perguntou: Jonathan, é possível trabalhar com a estrutura metálica sem que ela fique aparente? Totalmente possível, tá, Vitória? Eu já vi algumas casas assim, eu ainda não executei, mas quando a gente trabalha com uma estrutura metálica, onde a gente vai deixar ela com um padrão, né, com uma cara de sistema convencional, a gente vai fazer o quê? Onde a gente tem encontros entre metálica e alvenaria, a gente vai rebocar por cima ou trabalhar com algum outro tipo de revestimento para que essa estrutura metálica ela não fique aparente. Normalmente nas casas que a gente faz ela fica totalmente aparente, todos os pontos de pilares e vigas e tudo mais, mas é possível sim trabalhar com ela sem que ela apareça. O que é importante dizer? Toda vez que a gente tem um encontro de materiais, ou seja, metálica e tijolo, tá? E depois a gente vai vir com revestimento, esse ponto ele já é frágil em relação à metálica e o tijolo. Com o revestimento por cima, ele fica mais frágil ainda. Então a gente tem que trabalhar com um ponto de reforço ali. Normalmente, nessas emendas a gente vai trabalhar com tela, uma tela eletrosoldada e fazer um reforço nesse ponto para que a gente evite então que a gente tenha fissuras nesse local. A partir do momento que você usou um elemento como esse, então, para que você evite esse tipo de fissura, você não vai ter problema e vai conseguir trabalhar com essa casa totalmente aí, sem nenhum pilar metálico aparecendo.
Essas foram as perguntas de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu curtir, inscreva-se no canal e deixe sua dúvida por aqui ou lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo.